Meu nome é Dr. Arthur Hartmann. Tenho 63 anos. Passei 35 anos exercendo a medicina, sentado em pequenos consultórios, tentando ajudar as pessoas a viverem vidas mais longas e saudáveis. E passei esses mesmos 35 anos sem saber algo que mudou tudo quando finalmente descobri. Deixe-me contar o que aconteceu. Eu fazia uma coisa na minha própria cozinha toda semana. Provavelmente você também faz. Eu fazia isso porque tentava ser prático, economizar dinheiro e não desperdiçar comida. Achava que estava sendo um pai responsável e um bom marido. Mas eu estava criando, silenciosa e sistematicamente, as condições para um dos cânceres mais mortais do corpo humano. E eu não fazia ideia. Isso soa extremo. Eu me senti exatamente da mesma forma quando li os dados clínicos pela primeira vez. Mas, infelizmente, é completamente real. É um hábito que centenas de milhões de pessoas repetem toda semana sem pensar duas vezes. Estou falando de requentar sobras de comida. A verdade sobre o que acontece dentro de 5 alimentos muito específicos no segundo em que o calor os toca pela segunda vez é uma realidade médica. A maioria das pessoas passará a vida inteira sem que ninguém lhes diga isso. Nos próximos minutos vou mostrar exatamente quais são os 5 alimentos mais perigosos para requentar. Vou dizer no que eles estão se transformando quimicamente dentro do seu corpo quando você liga o micro-ondas ou o fogão. E o mais importante, vou explicar por que essa transformação se conecta diretamente com o câncer de pâncreas, um dos cânceres com as menores taxas de sobrevivência na medicina moderna. Compartilho isso porque já me sentei de frente para muitos pacientes que receberam um diagnóstico devastador. Eu os vi me olharem com lágrimas nos olhos, perguntando por que ninguém os havia alertado antes. Eu me senti envergonhado e vazio, mas eu cansei de ficar calado. Antes de começar, deixe-me explicar como o pâncreas funciona. O seu pâncreas nunca avisa. Ele não dói quando está sendo danificado, nem inflama enviando um sinal claro enquanto o dano se acumula silenciosamente ao longo de meses e anos de hábitos errados. Quando meus pacientes sentiam algo ruim o suficiente para virem me ver, o câncer já havia se espalhado. A taxa de sobrevivência em 5 anos para o câncer de pâncreas é inferior a 12%. Tive que dizer esse número a um pai de 3 filhos há poucos anos. Esse número é a razão pela qual cada coisa que estou prestes a mostrar importa tanto. Sei com certeza que pelo menos 3 desses 5 alimentos estão na sua geladeira agora mesmo, apenas esperando para serem requentados esta noite. Comecemos pelo primeiro alimento. Garanto que este vai te chocar. Pense naquelas batatas fritas douradas ou naquele frango frito que você achou um desperdício terrível jogar fora. Então guardou para o dia seguinte. Provavelmente você vai colocá-los no micro-ondas ou aquecer um pouco de óleo novo na frigideira para que voltem a ficar crocantes. É exatamente nesse momento que você ativa um processo químico contra o qual o seu pâncreas quase não tem defesa. Os óleos de cozinha, especificamente os de girassol, milho e soja, são altamente instáveis sob o calor. Quando você os aquece pela segunda vez, eles sofrem uma profunda decomposição oxidativa que gera compostos tóxicos chamados aldeídos. Os radicais livres liberados pelo óleo requentado são como centenas de faíscas saltando de um incêndio fora de controle. Eles voam aleatoriamente, pousam nas suas células saudáveis e as destroem por dentro, corrompendo o DNA que diz a cada célula como crescer e quando morrer. É exatamente assim que o câncer começa. Seu pâncreas é extremamente vulnerável a esse ataque. Um pâncreas permanentemente inflamado por consumir fritura requentada é como um órgão tentando fazer um trabalho delicado dentro de um prédio em chamas. Seu pâncreas nunca foi projetado para sobreviver em uma zona de guerra química. Vá aos comentários e escreva honestamente quantas vezes você requentou algo frito só nesta semana. A regra aqui é inegociável. Nunca requente comida frita em óleo. Use um forno seco a 180 graus ou uma air fryer. O calor seco devolve a textura sem uma única gota de novo dano químico. E lembre-se, óleo de fritura é de uso único. Fritou hoje, jogue fora hoje.
Essa é a verdadeira escolha entre uma garrafa de óleo e a sua saúde. O segundo alimento desta lista vai te surpreender muito mais, porque é algo que os especialistas em nutrição chamam de um dos alimentos mais saudáveis do planeta. Imagine uma tarde de domingo cozinhando uma bela frigideira de espinafre refogado. Você guarda as sobras e no dia seguinte as coloca no micro-ondas na copa do trabalho. Elas têm exatamente o mesmo cheiro, a mesma aparência e o mesmo gosto. Mas essa segunda rodada de calor acabou de desencadear uma reação química que a Organização Mundial da Saúde vinculou oficialmente ao risco de câncer. Todos os vegetais de folhas verdes escuras, como espinafre, couve e rúcula, contêm nitratos inofensivos de forma natural. Mas quando você cozinha esses vegetais e os refrigera, as bactérias convertem esses nitratos em nitritos. Ao aplicar calor pela segunda vez, esses nitritos reagem com os aminoácidos, formando compostos chamados nitrosaminas. A Agência Internacional de Pesquisa em Câncer classifica as nitrosaminas como prováveis carcinógenos humanos. Elas são genotóxicas, o que significa que vão direto para o núcleo das suas células e atacam seu DNA a partir de dentro da própria maquinaria genética. Pense no seu DNA como a planta mestre do seu corpo. As nitrosaminas entram na sala de projetos, apagam instruções e causam corrupções que produzem células anormais. Uma vez na sua corrente sanguínea, o pâncreas é convocado para desintoxicar repetidamente, forçando-o a um estresse bioquímico crônico. Quantas vezes esta semana você cozinhou vegetais de folhas verdes e os requentou? Escreva o número real nos comentários. A solução é comer seus vegetais cozidos frios em uma salada, ou cozinhar apenas o que vai comer na hora. Se precisar requentá-los, faça isso apenas uma vez, pois cada ciclo adicional multiplica a formação de nitrosaminas por pura química básica. Passemos ao terceiro alimento, o de aparência mais inocente que existe, onde o perigo não pode ser detectado por nenhum dos seus sentidos. Pense na panela de arroz que você fez há alguns dias para ir requentando as porções durante a semana. Desde o momento em que esse arroz começou a esfriar no seu fogão, um processo biológico estava se desenvolvendo. Existe uma bactéria chamada Bacillus cereus, presente no arroz cru em todo o mundo. O cozimento mata as bactérias ativas, mas não mata seus esporos, que são estruturas de sobrevivência endurecidas que a água fervendo não consegue destruir. Esses esporos ficam adormecidos, e quando o arroz esfria na bancada da cozinha, eles despertam, se multiplicam e produzem toxinas. O mais grave é que uma dessas toxinas é termoestável. Quando eu aquecia esse arroz no micro-ondas no dia seguinte, eu matava as bactérias vivas, mas a toxina sobrevivia intacta. Ela entra no seu corpo causando uma inflamação crônica de baixo grau em todo o intestino. Seu intestino e seu pâncreas compartilham o suprimento de sangue e as vias inflamatórias. Um intestino cronicamente inflamado envia essas mensagens destrutivas diretamente para o seu pâncreas. Comente há quantos dias o arroz está na sua geladeira agora mesmo, para ver quanto risco você tem aceitado silenciosamente. Eu faço isso sempre agora. Esfrio o arroz espalhando-o em uma assadeira rasa em menos de 1 hora, como no prazo de 24 horas. E se for requentar, faço isso até que esteja saindo muita fumaça de tão quente, e não volto a guardá-lo. O quarto alimento é um que quase todas as famílias comem várias vezes por semana. O perigo vem de como um eletrodoméstico comum cria bolsões invisíveis de bactérias. Se você esquentou no micro-ondas as sobrecoxas de frango assado de ontem à noite, tocou por fora, sentiu que estava quente e comeu, você se expôs a um grande risco. Um micro-ondas não aquece de maneira uniforme. Ele cria pontos frios em áreas densas da carne. Enquanto o lado de fora está fervendo, o centro pode estar na temperatura perfeita para que bactérias como a Salmonella e a Campylobacter se multipliquem ativamente. A recontaminação na cozinha é comum, e esses pontos frios no micro-ondas agem como incubadoras úmidas e ricas em proteínas. Uma infecção por Salmonella mobiliza todo o seu sistema imunológico para a guerra no intestino.
arrastando o seu pâncreas para a resposta inflamatória todas as vezes. As doses baixas e repetidas mantêm seu corpo em inflamação crônica, acumulando danos. Seja honesto. Você verifica se o frango está fumegando até o centro, ou apenas assume que está bom por tocar o lado de fora. Agora eu uso o forno a 175 graus coberto com papel alumínio para garantir um calor úmido e uniforme, sem pontos frios. Se for usar o micro-ondas, corte o frango em pedaços iguais. Use potência média, mexa na metade do tempo e deixe descansar um pouco. Ou melhor ainda, coma frio desfiado em uma salada, eliminando o risco por completo. Chegamos ao quinto e último alimento, que carrega 2 perigos químicos separados, atacando seu pâncreas ao mesmo tempo. Pense naquelas batatas assadas perfeitas que você guardou e jogou de volta na frigideira para ficarem crocantes. O primeiro ataque vem da acrilamida, um provável carcinógeno que se forma em alimentos ricos em amido em altas temperaturas. Quando uma batata cozida é refrigerada, sua superfície seca, concentrando açúcares. Ao aplicar calor alto pela segunda vez, as condições para formar acrilamida se multiplicam, enviando uma carga direta de carcinógenos para as células pancreáticas. O segundo ataque esgota seu pâncreas silenciosamente. Ao esfriar uma batata cozida, o amido comum se transforma em amido resistente, o que é excelente para moderar o açúcar no sangue. Mas ao requentá-la em fogo alto, esse amido protetor é destruído, provocando um pico enorme de glicose. As células beta do seu pâncreas são forçadas a liberar insulina de emergência. Se você fizer isso repetidamente, essas células se esgotam e se degradam, traçando um caminho direto para as condições crônicas que antecedem o câncer. Se você ainda fritar essas batatas no óleo, está somando a oxidação tóxica do primeiro alimento. Comente quantas vezes nesta semana você requentou batatas. Para evitar isso, eu como salada de batata fria com azeite de oliva, mantendo o amido resistente e eliminando a acrilamida. Se precisar delas quentes, aqueça no vapor muito suavemente, apenas para tirar o gelo da geladeira. Antes de encerrar este vídeo, preciso dizer algo fundamental. Se você tem feito essas coisas durante anos, como eu fiz, não é tarde demais. O corpo humano tem uma capacidade de recuperação assombrosa. A inflamação pode diminuir e as células se renovam. O que discutimos hoje não é uma sentença de morte, é um ponto de partida. Não quero que sinta medo, mas que leve o conhecimento prático para tomar uma decisão diferente esta noite. Quando abrir a sua geladeira, lembre-se: comida frita no forno seco ou na air fryer, nunca no óleo. Vegetais de folhas verdes e batatas, de preferência frios. Arroz, esfrie rápido e coma em 24 horas. Frango, requentado uniformemente no forno. Meu nome é Dr. Arthur Hartmann. Se isso te trouxe algo real hoje, pense em alguém que você ama. Alguém que requenta comida todos os dias sem saber disso. E envie este vídeo para essa pessoa agora mesmo. Isso pode ser a coisa mais importante que você fará hoje. Por favor, deixe um gostei e inscreva-se no canal Vital após os 60 para continuarmos tendo essas conversas honestas. Cuidem-se muito. Vejo vocês no próximo vídeo.